Olá, sou eu, Kevin Vendedor. O Primeira Fila voltou. E eu também. E óbvio, estou aqui para falar da Paddock BR, a parceira do canal, como sempre. Com camisas, moletons, vestimentas de Fórmula 1, como vocês bem sabem. Inclusive, pintaram algumas estampas da horas novas, bicho, dá uma olhada. E com a temporada nova da Fórmula 1 começando, tem uma nova campanha. Em pedidos acima de 3 camisetas, você se qualifica a ganhar um presentola muito do bacana. Para isso, quando tiver mais de 3 peças no carrinho, vai aparecer uma opção adicione ao meu carrinho e pimba, tá lá de graça. E você pode escolher os 4 pilotos presentes nesses chaveiros no atendimento da Paddock BR. E com o cupom Primeira Fila, tudo junto como de praxe, você ganha 10% de desconto mais frete grátis. Links no comentário fixado e na descrição. É isso daí, recado dado, compra na Paddock BR e fique com o vídeo. Senhoras e senhores, estamos de volta. Após praticamente 3 semanas sem vídeo aqui no canal, enfim, gente, voltamos com o vídeo de melhores equipes a nunca terem vencido na Fórmula 1. Se você quiser saber mais detalhes desse retorno aqui do Primeira Fila e tal, após a pausa, eu fiz um videozinho explicando tudo que vai estar aparecendo aqui no card. Mas bem, na história da Fórmula 1, 37 equipes diferentes venceram ao menos uma corrida na categoria. Bem, segundo o Status F1. Esse número pode ser diferente em outros lugares. Algumas têm mais, como a Ferrari, que tem 248, e outras têm menos, como a Alpine, que tem uma só. E como dito antes, vamos falar hoje das melhores equipes que nunca venceram uma corridinha na Fórmula 1. E não é pouco não, tá? São 130 equipes que nunca venceram na Fórmula 1 e fizeram ao menos uma largada. E nesse vídeo vamos falar de 7 equipes. São poucas, mas, né, não vai ter gente de muita qualidade, né, gente? Fala, rapaziada, eu sou o Kevin Nicolas, então sem mais enrolações, vocês já sabem. Bora para o vídeo, voltamos! Agora que o canal tá mudado, a dinâmica muda, eu falarei dos critérios após a vinheta. Aqui falaremos das 7 melhores equipes a nunca vencerem, ou seja, melhores mesmo. Ou seja, aquelas que tiveram chance, possibilidade e até investimento para vencer a corrida. Então deixa aqui a minha menção a Minardi, que seria a presença garantida em melhores equipes que nunca foram ao pódio na Fórmula 1, mas que nunca chegou perto de uma vitória, né, gente? Apesar de ser muito relevante, a segunda equipe com mais GPs sem vitórias. E aqui a ordem em relação à primeira corrida de cada equipe na Fórmula 1, da mais antiga até a mais recente. Então simbora! Começamos aqui com a Aston Martin, porque sim, gente, a Aston Martin começou na Fórmula 1 nos anos 50, mas sem pontuar em 59 e 60, né? Fazer o quê? É ruim demais. Porém, a Aston Martin volta em 2021 com o investimento de Lawrence Stroll, pai de Lance Stroll, que era a Racing Point, que em 2020 venceu corrida com o Sérgio Pérez. Velho, expectativa altíssima, investimento, Vettel na equipe, depois o Alonso. Inclusive, o primeiro ano foi promissor, era Vettel no pódio no Azerbaijão, Vettel no pódio na Hungria, depois de ver desclassificação. E aí chega 2023, onde a Aston Martin constrói um baita carro. E um baita carro na mão de Fernando Alonso, ou seja, uma receita perfeita para o sucesso. Só que aí naquele ano tinha que enfrentar o Brasil de 70, o Barcelona do Guardiola, o Senna na chuva. Tinha que enfrentar Max Verstappen e o RB19. Pega o Simba na Pedra do Reino, depois ele pega o Toy Story no quarto do Andy. Alonso pegou 6 pódios nas primeiras 8 corridas. E se não fosse a existência da Red Bull, em especial Max Verstappen, teria vencido ao menos uma corrida. Se bem que, né, teve oportunidade. Aquele GP de Mônaco, que a Aston Martin trollou na estratégia, né, Aston Martin? Durante o ano, a Aston Martin perdeu o gás e desde então, cara, foi só por água abaixo. Incluindo também, né, esse início de 2026. E acho que não vai ganhar a corrida tão cedo. Tá aí uma equipe histórica da Fórmula 1 para quem viveu o século passado, a Arrows, que foi uma equipe sempre simpática, de meio de pelotão, muitas vezes fundo de pelotão, 26 temporadas na Fórmula 1, mas que nunca venceu. Nós estamos falando de uma equipe que, juntando o período de footwork, são 382 corridas sem vitória na Fórmula 1, com 9 pódios, incluindo o período de footwork. E nisso está, por exemplo, o segundo lugar de Ricardo Patrese no GP da Suécia de 78, aquele do carro ventilador do lado que venceu, e óbvio a mais dolorida de todas, o GP da Hungria de 97. Onde Damon Hill conseguiu o milagre de botar a Arrows em terceiro no grid, outro milagre liderar a corrida e outro maior ainda de abrir 30 segundos na ponta. Só que no fim, é óbvio, o carro ia dar pau. Ele perdeu a corrida para o Villeneuve na última volta, terminou em segundo, que era um baita resultado, mas
parte o coração, sabe? Vontade de chorar e morrer. E nisso, numa situação financeira terrível, a Arrows acabou em 2002. Acabou o dinheiro. Sem nunca ter vencido na Fórmula 1. Rapaz. Essa tá aqui, mas não porque tem uma grande história, não abate a trajetória, mas porque teve um carro bem capaz até. Estou falando da Toleman, sim, aquela. A Toleman começou em 81 na Fórmula 1 com uma equipe pequena, sem se conseguir classificar para as corridas direito, e aí foi melhorando. Em 83 já estava pontuando e em 84 veio um tal de Ayrton Senna. O carro da Toleman em 84 não era de ponta, mas tinha um chassi muito bom. Então no dia bom, no dia de sorte, dava para pegar um pódio e quem sabe uma vitória. E foi isso que aconteceu em Mônaco, onde o Senna na chuva deu um show, tava passando geral, tava em segundo, se aproximando do Prost, quando a corrida foi encerrada de forma polêmica. Vou xingar no Twitter hoje, muito. Óbvio que tem várias questões aí, a parada que dizem que a suspensão do carro do Senna tava quebrada, mas a possibilidade de vitória existia. Enfim, aquele carro foi capaz de pegar 3 pódios no ano com o Senna, e no ano seguinte ainda foi pole position com o Theo Fabi. Mas em 86, a Toleman virou o Benetton e o resto é história. Mas como Toleman, nunca venceu. Chegamos, gente, na mais dolorida de todas, a minha equipe preferida, que hoje não existe mais, a Sauber, rapaziada. Aí você se pergunta, Kevin, mas o Kubica não venceu com a Sauber no Canadá em 2008? Então, existe essa polêmica, pois entre 2006 e 2009 era a BMW. A Sauber tava só ali no nome, mas era a equipe BMW. Então existe essa distinção entre Sauber e BMW Sauber. Sauber independente e Sauber da BMW. Não entendi nada! Aqui vamos contar a independente, que tem 421 corridas na Fórmula 1, contando o período de Kick Sauber, mas sem vitória. E olha, estamos falando de uma equipe com 11 pódios na Fórmula 1, é muita coisa para essas citadas. E a grande chance veio em 2012, onde eles tinham um carro muito competente, que foi ao pódio 4 vezes no ano, e no GP da Malásia o Pérez estava em segundo, mais rápido que o Alonso, em zona de DRS, pista seca, tinha tudo para ultrapassar, mas no fim errou sozinho e perdeu a chance de vitória. Assim, a Sauber acabou sendo a equipe com mais GPs na Fórmula 1 sem nunca ter vencido, apesar da vitória do Kubica lá em 2008, que aí foi com a BMW, mas vocês se decidam aí, quebrem um pau. De todas aqui dessa lista, a incrível BAR, a British American Racing, é a equipe com mais pódios na Fórmula 1 sem nunca ter vencido, acredite. É um caso parecido com a Aston Martin, estava no lugar certo na hora errada. A BAR adquiriu a Tyrrell lá em 99 e contratou o Jacques Villeneuve. O projeto todo pomposo, tentaram fazer carros de pinturas diferentes que a FIA barrou e veio o zíper. Que coisa horrorosa! Mas foi após a saída do Villeneuve, mesmo pegando alguns pódios, com uma BAR mais low profile que a equipe deslanchou. Antes da temporada de 2004, a BR tinha só 2 pódios da Fórmula 1, ambos em 2001. E após 2004, a BR passou a ter 13 pódios na Fórmula 1. Tudo isso? O Button fez uma temporada espetacular, terceiro no campeonato, a BR foi vice de construtores. Só que é aquilo, né? A concorrência era Michael Schumacher e a Ferrari 2004. Fazer o quê? Chorar e morrer. Até teve oportunidades, como em Mônaco, em que o Trulli venceu com ele em segundo. Como em Imola, em que o Button fez a pole, mas mesmo assim não dava. Ainda conquistaram 2 pódios em 2005, ano conturbadíssimo antes de virar Honda em 2006. Onde aí sim, no GP da Hungria, o Jenson Button venceu. Mas é isso, a BR até conseguiu se estruturar, fizeram um baita carro em 2004, mas nunca venceram porque tinha um carro imbatível competindo com eles. A BR podemos falar de azar, a Toyota podemos falar de incompetência pura. Já fizemos um vídeo falando só sobre o fracasso da Toyota na Fórmula 1, vai estar aparecendo aqui no card. Uma equipe que entrou na Fórmula 1 em 2002 e saiu em 2009, até aí justificável, mas que na maioria desses anos tinha top 2 orçamentos da Fórmula 1, quando não top 1. É muita incompetência. É uma incompetência. E tinha o carro às vezes, faltava piloto, era um show de horror. E acho que chegaram menos perto de vencer uma corrida do que outras equipes como Sauber, Toleman e Aston Martin nesse vídeo. A Toyota era uma brincadeira. Vamos lá, exercício. Qual que foi a corrida em que a Toyota de fato ficou muito próxima de vencer? Malásia 2009, talvez? Assim, não me recordo. 3 poles na Fórmula 1, 13 pódios, 66 voltas lideradas, isso é importante. Tem que estar aqui porque a Toyota tinha tudo para brigar pelo título, pela estrutura que tinha, pelo investimento, enfim. E no fim, nunca nem venceram uma unidade de corrida, cara. E no período, equipes como Brown GP, Jordan, Honda, BMW Sauber, Red Bull e Toro Rosso venceram. Enfim, gente, assim, tô revoltado. Próximo.
para finalizar, uma pequenininha com pouca expectativa e que ficou mais perto de vencer que a Toyota. Parabéns, Toyota! Tudo eu! Estou falando da simpática Force India do nosso grande VJ Malia. Esse era trambiqueiro, hein? Que assim, chegou em 2008, pequena, sucessora das horríveis Midland e Spiker, sem expectativa até que chega 2009 e ela encontra um grande trunfo, as pistas de alta. A equipe que até então nunca tinha sequer pontuado foi pole com Fisichella em Spa. Isso não é um teste. E não foi fogo de palha não, a Force India poderia ter vencido se o Kimi não tivesse um Kerston apelão. E depois disso foi só evolução ao ponto de que foi a quarta melhor equipe do grid de 2016 e 2017. Teve 6 pódios na Fórmula 1, não chegou a brigar por outra vitória como o Fisichella brigou em Spa, só que aí em 2018 ainda a equipe com problemas financeiros foi adquirida por Lawrence Stroll, que a transformou em Racing Point. Mas teve a chance e foi uma equipe muito boa enquanto durou na Fórmula 1. E tá aí, gente, finalizado o vídeo. Essas foram 7 das equipes, né, das melhores equipes que nunca venceram na Fórmula 1. Se você achou que faltou alguma, coloque aqui nos comentários à vontade. E aí eu finalizo o vídeo, cara, se inscreva no canal se você gostou desse vídeo, cara, ative o sininho das notificações para não perder nada, clique no gostei, que é muito importante também. Hype o vídeo, se puder, cara, que também é muito bacana, né, essa nova finalidade que eu ainda não entendi direito como funciona, mas que tem agora, né, e espalhe esse vídeo com a galera, que também é muito importante. Na descrição tem o nosso Instagram e o nosso TikTok também, primeira fila F1, agora eu tô fazendo conteúdos lá, além do meu Twitter, que é FNicolasPF1. Os membros estão aparecendo aqui na tela, muito obrigado a todos eles, né, é isso daí, sugestões, comentários, cara, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Agora vai aparecer a telinha, alguns vídeos para você assistir e os nossos canais para poder, enfim, assistir também. Então é nóis, falou!